Boa noite a todos. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Rei da Glória. A palavra de Deus nos fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eu sei que vivemos em um tempo pelo qual o que predomina são redes sociais, palavra de homem, carnaval, vale-funk, porém, viemos muitas das vezes para lugares mais tranquilos, para buscar paz, tranquilidade. Mas saiba de uma coisa essa noite: a única paz, a única tranquilidade, a única coisa que pode vencer a ansiedade, preocupação, depressão, é só somente uma coisa: a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala como ouvirão se não há quem pregue e como ouvirão se não for anunciado. A Isaías diz: mas quem deu crédito à nossa pregação e a quem anunciou o braço forte do Senhor? Você que chama a palavra que se conta no livro de Romanos. Romanos 2, capítulo 2, versículo 29, que fala: mas ao judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas a Deus. O apóstolo Paulo, nessa palavra, ele nos fala que o louvor provém de Deus e não provém dos homens. Devemos sempre sim, a palavra de Deus está sendo adulterada, está sendo modificada através de líderes religiosos. Mateus capítulo 23 nos diz que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés devia estar assentados homens tementes a Deus, homens sinceros, homens honestos. Mas na cadeira de Moisés está assentado homens corruptos, líderes corruptos, juízes corruptos. Assim é o Brasil, o país pelo qual homens e mulheres do seu jeitinho brasileiro exigem homens honestos, homens retos, por uma pouca difamação, obediência
corrupto. Como pode o povo corrupto e desonesto querer líderes corretos? Se levantar um líder honesto e correto perante o povo, o próprio povo vai apedrejar. Assim como no Antigo Testamento havia um rei, porém a palavra do Senhor ia até os profetas, e esses profetas, quando o rei se tortura, quando o rei prevalicava contra Deus, veio os profetas e falaram: põe a tua casa em ordem, a sua vida está errada. O que os homens faziam naquela época? Os homens matavam os profetas, assim como é hoje, assim como é naqueles tempos. Noé pregou: o dilúvio vem aí. Os homens escarneceram de Noé, até que as águas vieram do dilúvio e consumiu a todos, salvo Noé e a sua família. A Bíblia também nos fala de Ló, um homem pelo qual pregou aos seus genros, e eles disseram: os genros vieram aqui em casa, e Sodoma e Gomorra vai ser destruída. O que os genros de Ló fizeram? Começaram a zombar, começaram a escarnecer. E a Bíblia nos fala que Ló rapidamente saiu daquela cidade e foi juntamente com ele suas duas filhas e a sua esposa. Porém a sua esposa, olhando para trás, viu o fogo cair naquela cidade e se comoveu, e isso se tornou uma estátua de sal. A Bíblia nos fala: aprender com a mulher de Ló. O que podemos aprender com a mulher de Ló? A Bíblia nos fala que no Apocalipse os homens vão gemer de dores, os homens vão se desmaiar perante as coisas tremendas que vão acontecer sobre a terra. Porém, a ciência vai querer explicar, dizendo que é terremoto, que a natureza é isso, que a natureza é aquilo outro. Eles não vão falar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela e há de vir, e ela há de se cumprir. A ciência, de tantas vezes errar, de tantas vezes se corromper, a própria ciência está assumindo que o homem, há uma grande possibilidade que o homem veio do pó da terra. A própria ciência, a qual sempre foi contra a palavra do Senhor, a ciência viu armaduras do povo parecido com aquele povo que perseguiu Moisés, e acharam escudos e lança perante aquele mar vermelho. A própria ciência que fala que a palavra de Deus é conto de fadas, a Bíblia nos fala que houve um grande buraco lá no Monte Ararat, e a própria ciência achou um buraco do tamanho da medida a qual foi os côvados, era a medida naquela época, que é a medida do cotovelo até o braço, o tamanho da árvore. Então a própria ciência entra em contradição, mas a palavra de Deus ela há de se cumprir. Tudo é permissão do Senhor, seja a morte, seja a vida. O cântico de Ana, ela diz que o Senhor é o que enriquece, o Senhor é o que empobrece, o Senhor é o que dá a vida, o Senhor é o que tira a vida, o Senhor é o que abate o soberbo e exalta o humilde, porque a soberba procede a queda e a humildade precede a honra. Porém vemos, hoje em dia, existem muitos e muitos desviados, pessoas que conheceram a palavra do Senhor, mas se desviaram. Eu também já tive esse momento, chateado com homens corruptos, homens dizendo que era de Deus, mas não era,
Homens que pregavam palavras bonitas, pregavam sobre o amor, porém não viviam na prática, porém não percebiam. Mas a palavra de Deus já estava se cumprindo. A palavra fala, homens que dizem ser piedosos, mas negando a eficácia dela. Como eu posso falar sobre o amor, de abraçar, de dar presente? Isso não é o amor, isso é paixão. É diferente do amor, porque o amor está no livro de 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Uma pessoa que ama, ela tem marcas, ela tem dores, elas têm sofrimento. Por isso vemos que o maior exemplo de amor é Jesus Cristo. Porque ele foi o único que morreu por uma nação, sendo inocente. Morreu por pessoas que mereciam morrer, assim como eu, como você, como pecadores. A palavra diz que no livro de Moisés, todo aquele que tiver pecado tem que morrer, tem que ser apedrejado. Porém, Jesus veio ao contrário desse mundo. Jesus, ele sem pecado, ele levou sobre si o pecado de todo mundo. E através do Senhor Jesus Cristo, temos perdão de pecados e a salvação. Porém, não adianta você se distanciar do Senhor, porque você conheceu um irmão, ou um pai, ou um pastor, ou um papa, ou um doutor, que se dizia ser cristão, porque carregava uma Bíblia debaixo do braço, e não era. E isso acabou te chateando, isso acabou te desanimando. Muitas das vezes, temos raiva de cristão, raiva de crente. Assim são os ateus. Muitos ateus, não vou falar todos, mas a maioria, de 100, 90, se torna ateu por um único fato: se chateou com Deus, se chateou com uma circunstância da vida, querendo entender os projetos de Deus. A morte de um parente, a morte de um filho, ou alguma coisa dessa vida se tornou a pessoa ateia. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não erra. Céus e terra passarão, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passará. Enquanto você quiser entender as coisas desse mundo, você estará distante do Senhor, porque o Senhor morreu pelo principal propósito de levar almas ao céu, de trazer almas do seu rebanho, porque Ele foi preparar morada, para que da mesma forma foi com Ele, seja com nós. Porque a partir do momento que você vê uma injustiça nessa terra, algum sofrimento, e você não querer questionar Deus, você está se rebelando contra o Senhor. Porque uma pessoa que se torna ateia, revoltada, não quer saber das coisas de Deus, ela se rebela por tudo. Porém, vai estudar a história, um homem nascido de Belém, chamado Nazareno, a qual foi injustiçado, cuspido, esbofeteado. Ninguém faz discurso de ódio diante de Jesus. Porque um homem tão inocente foi tão injustiçado. Ninguém questiona essas coisas. Porque a partir do momento que você se questionar para essas coisas, você vai se converter. Você vai ver que o sangue de Cristo perdoa dos pecados. E você vai entender a morte dele naquela cruz. Mas a partir do momento que você olhar para as suas dores, para dores de familiares seus, para dores de pessoas próximas a você, você vai questionar. Porém, tudo há um propósito debaixo da terra. O tempo de rasgar, o tempo de costurar, o tempo de separar pedras, o tempo de ajuntar pedras, tempo de guerra, tempo de paz. Tudo há um propósito e um porquê.
Se Jesus fosse questionar o sofrimento dele, ele ia parar no meio do caminho. Se José, no Egito, fosse questionar o sofrimento dele, ele ia parar no meio do caminho. Se Davi, o rei Davi, fosse questionar a sua rejeição, ele não ia se tornar rei de Israel. Se Daniel fosse se lamentar pelo sofrimento dos familiares dele, do povo judeu, ele não ia se tornar um grande líder da Babilônia. Então, todas as vezes que você questionar o sofrimento, você estará distante do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer outra espada de 2 gumes, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela revela. Jesus, quando ele pregava, Jesus via que os fariseus queriam matá-lo. Jesus via o desejo dos fariseus em matar Jesus. Mas os fariseus não falavam nada, porque Jesus era a própria palavra. Jesus é o próprio verbo que se fez carne, e ele via a intenção dos corações dos judeus. Da mesma forma, é a palavra que está sendo anunciada nessa noite. Uns vão falar, legal. Outros vão falar, olha, corajoso, está pregando na rua. Outros vão falar, está se amostrando. Outros vão falar, glória a Deus, uma palavra para descanso, uma palavra de alegria para a minha alma, uma palavra que vai vivificar minha alma. Da mesma forma, era com Jesus. Jesus, quando ele pregava, diziam, porventura pode um profeta abrir olhos de cegos? E o outro resto do povo, de Deus dizia, ele apenas engana o povo. A palavra de Deus é assim, enquanto você quiser se questionar, se explicar às pessoas, as pessoas não vão entender o chamado que Deus tem na sua vida, o seu propósito. O livro de Lucas fala que é melhor ser rico perante as coisas de Deus, ser pobre para este mundo, porém, ser rico para as coisas de Deus. Então não se chateie com os homens, porque a palavra nos fala que Jesus, ele pregou o joio, mas veio o maligno e também semeou, Deus que plantou o trigo, e veio o maligno e plantou um joio, e veio os anjos e falaram, vamos arrancar o joio. Os joios são os filhos do maligno, e o trigo são os filhos do reino. É como se os anjos falassem assim, Senhor, podemos ceifar todas as pessoas ruins dessa terra? Deixar só as pessoas boas? Conjecturando eu? E Jesus disse, não, deixa o joio crescer junto com o trigo, por ocasião de você vinha arrancar o joio, você possa acabar também arrancando o trigo. Então Deus, ele permite o joio e o trigo crescerem juntos, estarem bem maduros, que suje-se mais, e que o justo faça injustiça ainda. Porque nós não sabemos quem é joio e quem é trigo, quem vai herdar o reino do céu e quem não vai. Só quem sabe é o Senhor. Porque da mesma forma que Paulo, perseguidor da igreja, se converteu e se tornou o trigo, da mesma forma, Salomão, começando tudo certo, no finalzinho, ele agiu, nós não sabemos. Da mesma forma, o pecado dos ímpios, se no final eles se arrependerem, a qual o ladrão na cruz se arrependeu no finalzinho, e ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, ainda hoje entrarás comigo no paraíso. E ele se arrependeu no final.
da mesma forma, homens começaram fazendo tudo correto, igual Salomão, no finalzinho se perdeu. Quanto mais tempo você passa em oração, os próprios ateus conhecem a Bíblia, cai para frente, mas a letra mata, e o Espírito vivifica, e de orar tem que sedimenta ao Senhor. Antes de orar, temos que pedir direção do Senhor, para que não venha sem entendimento e sabedoria humana. Porque da mesma forma que existem homens usando a palavra de Deus para ganhar almas, existem homens para trazer discernimento de doutrina de homens. Satanás, quando veio até Jesus, ele não veio com letra ou com sinistro. Ele veio com a própria palavra de Deus. Lança-te de cá abaixo. Os anjos para lá que Jesus foi de Jesus. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás então disse: tudo isso te darei se prestado e adorares. Mas Jesus disse: só o Senhor teu Deus servirá, e só a Ele prestarás culto. Então, tome cuidado. Não busque a Deus por chateação de homens, porque seu esposo não vive o Evangelho verdadeiro, e vive o amor de Cristo. Seu marido não vive o Evangelho de Cristo, vive você, porque a palavra de Deus, a salvação é individual. Sabe-se, ó marido, se salvará a tua mulher? Salva-se. Sabe-se, ó mulher, se salvarás o teu marido? Então, confia ao Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Só o Senhor é digno de honra, de glória, de poder e de domínio. Não entregue seu coração à lua ou ao principais, só falha. Entregue seu coração a Jesus Cristo. Este sim foi tentado em tudo, porém sem pecado. Foi tentado em todas as áreas, porém foi o único sem pecado. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá Deus. E estarei louvando ao Senhor, engrandecendo aquele que é digno de poder e de glória. Que você deseja uma oração, uma palavra, aceitar Jesus como seu único Salvador, ficarei aqui por alguns minutos e o nome de Deus será louvado e glorificado. Vou terminar a gravação aqui, irmãos. Vou estar louvando ao Senhor, não dá pra louvar e tá pregando ao mesmo tempo. Deus preparar, vou, não sei como é que faz aqui, mas Deus preparar, vou estar fazendo essas coisas. Tô aqui em Guaratinguetá.